hoje nós temos o nosso segundo bate-papo com uma candidata à medicina pela VUNESP. Então, eu vou chamar a nossa convidada aqui e nós vamos começar aí a nossa conversa. Bom dia oficialmente agora, Mayara. Tudo certo? Tudo sim, com você. Tudo ótimo, graças a Deus. Pode perguntar. Sobre tempo de estudo. Se 6 horas tá bom, se eu deveria aumentar, se não. O tempo de estudo, você tem que pensar duas coisas. Nós temos que pensar em tempo e qualidade. São duas coisas importantes. Tem algo que fala, igual no seu caso, Débora, eu estudo 6 horas por dia. Essas 6 horas que você estuda, tem qualidade? Você realmente está estudando? É o tempo que eu consigo aprender, porque às vezes eu vejo que eu passo um pouco de 6 horas, porque eu quero dar uma forçada ali em algum conteúdo, e aí já decai o desempenho. Exatamente. Então, assim, estudar é diferente de ficar sentado na cadeira. Porque tem gente que pensa o seguinte, eu estou sentada aqui, eu vou ficar 6 horas sentada aqui estudando. Eu estudei 6 horas. Não, você não estudou 6 horas. Você ficou 6 horas sentada, é diferente. Estudar é você conseguir aprender e reter aquela informação. Então, eu tenho que analisar muito bem o tempo que eu consigo fazer isso. Débora, eu só consigo fazer isso 1 hora por dia. Não, aí a gente tem que trabalhar e melhorar isso, porque não é suficiente. Mas é importante você ter essa noção. Igual tem aluno falando, eu fico 12 horas direto estudando. Tá, dessas 12 horas, quanto você retém? Porque ficar sentado ali, forçando para ficar, não é estudar. Claro, né? É claro que vai ter em alguns momentos você tem que se forçar. Não, eu vou me concentrar, vou desligar o celular, eu vou fechar, né? Eu vou parar tudo aqui, eu vou estudar. Você tem que ter disciplina. Aquele horário que você colocou para estudar, você tem que estudar. Só que você tem que conhecer muito bem o seu limite. Se o seu limite são 6 horas, faça muito bem feito essas 6 horas. Meu limite são 5 horas, faz bem feito essas 5 horas. Não, Débora, eu consigo dar 8 horas. Pô, então estuda 8 horas. Então, depende da qualidade que você tem. A dica para você, assim, uma coisa que eu posso te garantir: 6 horas por dia é suficiente para passar em medicina em 1 ano? Em menos de 1 ano? É, te garanto que é. Se tiver qualidade nessas 6 horas, é suficiente. Beleza? Agora, a questão é como você vai gastar essas 6 horas. Então, a minha primeira sugestão para você, eu não sei como você faz isso, mas eu quebraria essas 6 horas em 3 blocos. Né? É importante você quebrar. Você precisa se conhecer, ver quanto tempo você realmente rende, né? Então, eu falo em 3 blocos, que eu parto do princípio que você estuda 2 horas, para 10, 15 minutos, estuda mais 2 horas, 10, 15 minutos, estuda mais 2 horas. Beleza? Eu tava fazendo isso 40 minutos, né? Eu faço 40, paro 10, 40, paro 10. Aquele método Pomodoro. Porque senão a cabeça não. E eu percebi que eu volto, depois desses 10 minutos, eu volto já mais focada, a cabeça um pouco mais tranquila, entendendo alguma coisa que eu deixei passar. Beleza, não tem problema. Então, é isso que é importante. Você precisa se conhecer. É a cada 40 que eu paro, é a cada 50, é a cada 1 hora. Você determina o tempo. O que é muito importante você entender? O nosso cérebro, ele aprende diferente a área de humanas e exatas. Então, Débora, hoje eu vou estudar exatas. Não, não faça isso. Se você ficar um dia inteiro estudando só exatas, parte desse dia você descartou. Porque o seu cérebro cansou e ele vai parar de guardar. Então, o que você precisa ter muito claro? Eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer bloco de 40 minutos, só que eu vou fazer 2, 3 blocos de exatas e vou mudar depois para humanas. Para você dar tempo para ele conseguir armazenar informação e depois você conseguir voltar. Então, por exemplo, fiz um bloco de 40. Assim, eu posso fazer um bloco de humanas de 40 e depois um bloco de exatas de 40? É pouco. Por quê? Para você estudar de uma forma efetiva e conseguir reter informação, não é suficiente ver conceito e teoria. Na verdade, conceito e teoria não te ensina. Então, conceito e teoria te dá uma base da matéria. Então, eu vi o conceito, vi a teoria, fiz o meu resumo, fiz as minhas anotações, beleza. O que é o estudar? É você resolver exercícios. Então, em 40 minutos, é muito difícil você conseguir ver um conceito, ver uma teoria toda e resolver exercícios. Então, o que eu sugiro? Que você, para estudar, para você ver a matéria, você veja conceito e resolva exercícios no mesmo dia, em seguida. Mesmo que você pause. Sei lá, vi 40 minutos de conceito, parei e voltei. Meus próximos 40 minutos vão ser resolvendo exercícios. Por quê?
Porque se você não resolver exercício, não, eu já vi o conceito aqui, amanhã eu volto e faço exercício. Não vai rolar. Amanhã você tem que voltar e ver o conceito de novo. Então, você perdeu o dia de hoje, certo? Então, é importante que você veja o conceito, venha e aplique aí nos exercícios. Ah, beleza, fiz aí 40 minutos de conceito, teoria, e fiquei 40 minutos resolvendo exercícios, resolvi, sei lá, 10 exercícios, 12, 15, não sei quantos exercícios você consegue fazer nesse tempo. Beleza, agora eu vou mudar. Eu vou sair de exatas e vou para humanas. Faço a mesma coisa. Mas é importantíssimo que você faça exercício de fixação no mesmo dia. Só que não compensa você fazer 6 horas só de matemática. Ah, não, enquanto eu não desenroscar aqui, eu não saio. Você não vai desenroscar. Você precisa dar tempo. É importante dar tempo, seu cérebro dar uma descansada, assimilar, e aí você volta de novo. Então, por que você tem que ver a repetição? Igual você comentou, matemática e física você vê todos os dias. Pô, eu vou ver um tempo de matemática, fazer exercício. Amanhã eu tenho contato com ela de novo. Depois de amanhã eu tenho contato com ela de novo. E depois, de novo. É natural o processo de fixação. Agora você fala, não, ficar 6 horas em matemática hoje, porque eu vou aprender isso hoje. Você vai ficar muito cansada, muito exausta. Pode ser que você não retenha tudo que você se dedicou aí, que você pensou em reter. Então, é muito importante quebrar isso. E aí, é por isso que é importante, além de você ter o cronograma, você ter o seu horário. Você já conseguiu montar os dois? Horário, você diz que horário que eu estudo? Horário de estudo. Então, que horas que eu começo? Porque, assim, ó, é extremamente importante a disciplina. Eu tenho que ter horário. Que hora que eu começo, que hora que eu paro, que hora que eu começo, que hora que eu paro. Porque o seu cérebro tem que entender que você está fazendo aquilo que é importante. Então, naquele horário, você vai estudar. Isso é rotina. A esse horário aqui ela está estudando. Então, não adianta querer levar para a televisão, não adianta querer levar para o seu... Não, esse horário eu estou estudando. Então, você precisa pôr... Ah, não, na hora que der, eu sento ali e estudo. Não, isso não é rotina. Não vai reter. Então, você tem que ter horário de começar, horário de parar, horário das pausas, que hora vai estudar cada matéria. Então, eu começo 8 horas da manhã. Que matéria você começa 8 horas da manhã? Tal matéria. Você tem que ter tudo isso pronto antes de começar a estudar. Eu vou sentar 8 horas, eu vou estudar tal matéria, vou estudar matemática. E a matéria de matemática que eu vou estudar é essa. Porque você tem que ter horário e você tem que ter cronograma. Horários são os horários definidos que você decidiu que vai estudar. Cronograma é o que você vai estudar e a ordem que você vai estudar. Tudo isso precisa estar organizado antes de você começar. Débora, eu não tenho horário e não tenho cronograma. Então, antes de começar a ver matemática, física e química, organize isso. Qual é o horário? Quais são os dias? Qual o cronograma? O que você vai estudar de matemática? Tudo. Vou anotar tudo que eu vou estudar de matemática. Tudo que eu vou estudar de física. Tudo que eu tenho que estudar de biologia. Tudo que eu tenho que estudar de português. Todos os temas de redação. Eu tenho que ter tudo isso pronto. Beleza, Uma coisa que eu fiz em questão de tema, na parede do meu quarto, eu coloquei as listas de conteúdo com um checkzinho quando passar pela matéria, eu passar a caneta ali. Para dizer que eu já passei por aquela matéria, pelo menos. É importante você ter isso, né? Todas elas, ó. O único cuidado que você precisa ter é o seguinte: garanta que você está vendo as matérias da sua prova, não geral. Porque se você pegar o conteúdo geral, pode ser que chegue dezembro e você não tenha tido tempo de ver tudo. E aí, se a gente não tiver tempo de ter, né, não tiver tido tempo de ver tudo, a gente, infelizmente, pode deixar a desejar em algumas questões importantes. Peguei, os cronogramas que eu peguei foram do Enem, né? Porque de qualquer forma eu vou ter que prestar o Enem. Vai ter que fazer Enem. Só que você precisa começar a estudar para a Unifesp, para a VUNESP, que é muito diferente do Enem, beleza? Só cuidado com isso. Tá? Não, eu vou estudar, por exemplo, geometria plana. Mas geometria plana cai no Enem e cai na VUNESP. Então, eu estudo estuda geometria plana. O que você precisa saber? Quais são as características de geometria plana no Enem e quais são as características de geometria plana na VUNESP. Eu tenho que conhecer os dois. Porque se eu só estudei geometria plana e fiz exercício, tá? Mas como que cai no Enem? Eu tenho que saber, eu tenho que treinar isso. Como que cai na Unifesp? Eu tenho que saber, eu tenho que treinar isso. Aí depois eu mudo de matéria. Deu para entender? Entendi. Muito bom, muito bem.